Meu nome é Maria Carolina, eu sou aluna do curso de Letras Português Paulo Maria. E a minha microaula será sobre a literatura, especialmente sobre a literatura feminina no Brasil. Bom, a princípio eu daria aos alunos a opção de algumas autoras. E daria a opção de escolherem algumas autoras que eles quisessem também, para ler a biografia das autoras, entender os poemas, recitar, interpretar. Especialmente na sala, daria exemplo de uma autora que eu particularmente gosto muito, que é a autora Ana Lins de Guimarães Peixoto, que usava o pseudônimo de Cora Cora Lima, que foi uma importante poetisa e contista brasileira e uma das vozes mais influentes da literatura nacional. Então, eu daria algumas opções de poemas, especialmente um que eu gosto muito, que é Ana e Suas Pedras, que é um poema que ensina a ter empoderamento, empreendedorismo, o renascimento na vida, ter esperança. Então, eu usaria material impresso para os alunos lerem as poesias. E ao final, cada um leria o que mais gostou da poesia, aquela parte que mais tocou seu coração, que mais lhe instigou a gostar do poema e interpretar o poema, o que ele diz, o que faz aquele poema ser especial para ele. Então, uma das abordagens mais significantes que o poema tem, eu acredito que seja o que ele deixa, qual é o sentido dele. Então, eu usaria como tema de uma redação o que aquele poema lhe fez sentir, o que ele lhe passou, qual foi a concordância dele, entre outras atividades gramaticais, é claro, as redondilhas, as estrofes, como se dá a estrutura do poema. Então, para eles mesmos entenderem o que significa a poesia feminina, como se dá no Brasil, como é relevante, como é importante, como as pessoas têm que acreditar na poesia feminina. Então, é isso que eu acredito que seja o mais importante. E a importância que tem que dar para as mulheres e o valor que elas têm, que elas conquistaram através do tempo. Então, eu acho que isso é muito importante para os alunos entenderem desde cedo, sejam alunos do fundamental, médio, do universitário. Então, todos têm que saber a significância das figuras femininas, nacionais e internacional, e melhorar os seus conhecimentos sobre a poesia, sobre o que há de bom nela, e entender sobre os autores, inclusive os masculinos também, há muitos autores feministas também. Então, basicamente, interpretar a poesia é o essencial. O que é interpretar a poesia? Darei a explicação aos alunos sobre interpretação. Então, ler o poema e entender o que ele diz, não nas suas palavras, e sim nas suas entrelinhas, isso sim é uma interpretação. Então, seria bom os alunos aprenderem isso desde inicialmente. Então, eles escreveriam nos seus cadernos cada, cada, cada parte que lhe tocou, o que seria de importante para si. E também pesquisaria nos livros poemas que eles acham interessante para prosseguir com os estudos, trazer nas próximas aulas poetisas, contistas, até poetas masculinos também, que são feministas, que são importantes, que deram valor às mulheres através do tempo.
como Cora Carolina conseguiu sua quinta cadeira na Academia de Letras. Conseguiu, foi convidada para a Semana de Arte Moderna, não pôde ir por causa do marido. O marido não deixou. Então, são mulheres que sofreram opressões, que ganharam seu espaço com o tempo, que conseguiram o seu valor. Ela passou, depois que o marido morreu, ela passou a vender doces para sustentar os 4 filhos. Então, tem uma importância, uma relevância de uma mulher batalhadora, trabalhadora, que nunca desistiu dos seus sonhos, que foi oprimida pelo marido, que sempre teve o sonho de escrever, de ser poetisa, de ser contista, e sempre foi reprimida, contida, mas que com o tempo foi ganhando seu espaço através dos tempos, que possa entender que as mulheres elas conseguem. Então é isso que eu quero passar para os meus alunos, que não ter restrições, que qualquer ser humano é digno de compreensão, que as poesias sejam de mulheres ou de homens, são igualmente, são dignas de interpretação, são dignas de ser publicada, que tudo aquilo que vem do coração é importante. Então, cada aluno, na próxima aula, escolheria uma poetisa para contar o seu poema. Então, a literatura feminina, para mim, seria o inicial para eles entenderem que a poesia, que as mulheres, que a poesia feminina tem que ser valorizada e que vem ganhando seu espaço através dos tempos. Os alunos formariam grupos, debateriam esses poemas que eles escolheram e defenderiam seu poema como único, como cada um, como defenderiam seus poemas como fosse o melhor para cada grupo, e eles leriam os poemas de uns aos outros e apontariam críticas, comentários, e seria sim uma atividade em grupo muito interessante para discutir a biografia das autoras, os empoderamentos delas, as opressões que elas sofreram. Então a literatura ela traz esse pensamento crítico, essa discussão, que é muito importante para a literatura, para a cultura, enfim, para a vida.